Meu nome é Fabiano Mendonça e nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o que aconteceu no primeiro episódio da série do Loki, que teve muitas conexões com outras obras da Marvel. Inclusive, o episódio já começa com uma conexão com Vingadores Ultimato, com aquela cena em que o Hulk acerta o Homem de Ferro e o Loki acaba pegando o Tesseract fugindo. Mas nós vemos que logo em seguida ele já foi preso pela AVT, ou TVA, que é a Agência de Variação Temporal, e não conseguiu durar muito tempo. E é explicado do porquê ele foi preso, né? É explicado que ele foi preso porque ele é uma variante, ou seja, não era para ele ter fugido, era para ele ter sido preso, assim como aconteceu, mas ele foi preso por ser uma variante e o tempo foi resetado. Inclusive, logo em seguida, quando o Loki é preso, é mostrado para ele um videozinho explicando por que ele está sendo preso e é mostrado como que aconteceu, como que foi criado essa linha temporal. É falado que tem a linha temporal sagrada, ou seja, só existe uma linha temporal e muitas vezes acontece numa pessoa, por exemplo, se ela tem dois caminhos e ela deve ir para a direita, se ela vai para a esquerda, ela cria uma outra linha temporal em que ela foi para a esquerda, e o trabalho da agência de variação temporal é eliminar essa pessoa e resetar o tempo para que essa linha temporal, que eles chamam de linha temporal sagrada, continue, simplesmente não haja ramificações ou outras linhas temporais, porque no passado haviam vários multiversos e deu problema e uns três seres que cuidam de tudo do tempo tiveram que juntar todos esses multiversos e fazer com que tudo tivesse em ordem. Por isso que eles não querem que aconteça essas ramificações ou essas variantes que podem acabar criando outros multiversos. Inclusive, em cima desse vídeo já dá para fazer uma teoria de que no final de Loki essa linha temporal vai ser rompida, porque como nós todos sabemos, o Doutor Estranho vai tratar do multiverso da loucura, ou seja, tem que haver um multiverso, não tem como haver um multiverso só com uma linha temporal. Então pode ser que eles já revelaram qual vai ser o final de Loki, talvez alguma coisa aconteça e essa linha se rompa e crie outros multiversos, daí o Doutor Estranho vai ter que se juntar, talvez até com o Loki, para tentar voltar essa linha para uma só. Então é bem provável que essa linha temporal seja rompida, pode até ser o final de Loki, né? A linha temporal sendo rompida. Depois dessa apresentaçãozinha da Senhora Minuto, que com certeza vai criar muitas teorias, o Mobius é finalmente apresentado, é mostrado o Mobius que está aproximadamente 1500 anos depois de Cristo, e ele está atrás de uma pessoa que eles sabem quem é, mas não é falado por enquanto, que está matando os Homens Minutos, que são os agentes da agência. E ele vai até uma menina e pergunta quem que fez aquilo com os agentes, né? Tem vários agentes caídos no chão. E o que a menininha faz? Ela aponta para uma figura. E quem diria? Uma figura que vocês estão vendo essa figura. É muito parecido com o Mephisto. Não tem como ser o Mephisto. Inclusive, na hora, eu tenho certeza que muito fã de WandaVision pulou da cadeira na hora que viu essa cena. Inclusive, eu fiquei muito animado. Falei assim, pronto. Depois de 9 episódios sendo enrolado e acreditando que o Mephisto finalmente apareceria, ele vai aparecer em Loki. Nossa, finalmente os criadores de teoria de WandaVision vão ter seus dias de glória. Mephisto vai aparecer. Só que não. Bom, o episódio continua depois dessa cena muito intrigante e aparece o julgamento do Loki, que inclusive esclarece uma dúvida de muita gente. Muita gente tinha dúvida do porquê a agência tinha ido atrás do Loki e não dos próprios Vingadores, que tinham voltado no tempo, criado realidades diferentes para poder pegar a joia de outra realidade. E daí é explicado que eles deveriam fazer aquilo, era esperado que eles fizessem aquilo. Só que o Loki não era pro Loki ter fugido, era para ter continuado daquela maneira. Mas os Vingadores sim, os Vingadores eram para ter feito aquilo mesmo. Então não tem problema, por isso que eles deram uma amansada, né? Fizeram vista grossa os Vingadores, porque os três grandes lá deixaram. Bom, e o Mobius aparece, acaba salvando o Loki da morte, porque eles iriam matar, eles simplesmente matam essas variantes, eles eliminam, né, as variantes. E ele leva o Loki para uma sala e começa a mostrar a vida do Loki, mostra que ele teve muitas derrotas, inclusive ele zoa bastante o Loki, né? Que um deus tendo tantas derrotas é engraçado, né? Ele começa a zoar o Loki, entre aspas, né? Mas ele mostra a vida do Loki, o Loki acaba percebendo que ele ia morrer, né? Ele vê a própria morte depois que o Thanos matou ele. E daí o Mobius sai rapidinho para conversar com a mulher que queria matar o Loki
E o que o Loki faz? Claro, o Loki foge. Bom, e a primeira coisa que o Loki faz é ir lá naquele rapaz que ficava lá na frente para receber as variantes, né? Os soldados tinham que fazer um relato do que a variante fez. E ele foi lá e pediu não, ele ameaçou o coitado, mas como ele nem sabia o que era um peixe, né? Ele nem sabia, ele nunca tinha saído dali, então ele não sabia o que era uma ameaça em si. Então ele acabou dando o Tesseract normal, ele abriu a gaveta, pegou o Tesseract e deu pro Loki. Mas uma coisa muito engraçada aconteceu quando ele abriu a gaveta, porque o Loki olhou e simplesmente tinha um monte de joia do infinito ali. Sério, tinha umas 15 joias do infinito ali, muitas repetidas, tipo, tinha umas 5 joias da realidade, umas 6 joias do tempo, tudo ali misturada como se não fosse nada. Inclusive o rapaz fala uma piadinha e fala assim: ah, tem muita gente que usa essas pedras aí para colocar em cima do papel para não voar. Então simplesmente eles não dão valor nenhum para a joia do infinito. Então eu acho que é nesse momento que o Loki ele presta atenção e fala assim: caramba, não tenho o que eu fazer. Não tenho o que o Loki fazer. Ele deve ter pensado assim: o que eu vou fazer? Se uma joia do infinito é tratada como nada aqui, como é que eu vou fugir daqui? Porque assim, se tem joias infinitas ali, é porque várias variantes com joias do infinito foram capturadas. Então alguém com uma joia do infinito não conseguiu fugir dali. Imagina ele, coitado, normal, né? Como é que ele vai conseguir fugir sendo que a magia dele não funciona ali? Então acho que foi nesse momento que o Loki percebeu que não tinha muito o que fazer, né? Porque para alguém que usa uma joia do infinito para apoiar o papel, não tem muito o que fazer. Daí depois dessa cena muito engraçada, mas também muito importante, né? O Loki foi atrás do Mobius e começou a se abrir com ele, porque o Mobius queria saber do porquê o Loki fazia todas aquelas coisas ruins, se ele gostava de ver as pessoas sofrerem, se ele fazia porque ele achava necessário. E o Loki, eu acho que nesse episódio acabou passando de um vilão muito mal para um anti-herói, né? Alguma pessoa que está entre o mal e o bem, não é nenhum nem outro. E ele fala que não gosta não de fazer mal para pessoas, e o Mobius fala que quer a ajuda dele. Inclusive ele se abre, né, para tentar ajudar. E o Mobius fala que vai precisar de ajuda dele para derrotar um variante que está matando todos os soldados da agência. E adivinha só quem é o variante? Sim, o Loki. E agora eu vou explicar o porquê. Antes eu tinha falado que não, o Mephisto não vai aparecer. Lógico, ele pode aparecer, mas por enquanto não foi confirmada, aquela cena não estava se referindo ao Mephisto, pelo menos é o que eu acho. Ele fala que o Loki é essa variante que está matando. E faz muito sentido ser o Loki, porque você pode pensar assim: ah, mas por que a menina apontou para aquela imagem então? A gente tem que lembrar que o Loki tem chifres, né? Chifres muito parecidos com o daquela imagem. Então a menina não viu certinho o rosto dessa pessoa, provavelmente. Ela só viu meio que a silhueta dessa pessoa que matou os outros, né? Então faz sentido ser o Loki. Eu confesso que eu queria muito que fosse o Mephisto, eu queria muito que fosse o Mephisto e que finalmente ele aparecesse, até faria um pouco de sentido, né? Uma variante sendo um dos maiores vilões do multiverso, né? Mas infelizmente não, é o Loki mesmo. Agora, a pergunta que fica e que vai criar muitas teorias é: qual versão do Loki que é essa? Porque assim, não pode ser uma versão depois que ele morre contra o Thanos. Não, talvez seja uma versão mais nova, mas como é que uma versão mais nova conseguiria matar uma agência inteira, assim, como conseguiria matar os soldados da agência, sendo que a versão meio que mais velha não conseguiu nem fugir. Então é uma pergunta que fica aí no ar, né? Quem é essa versão do Loki? E o episódio acabou assim com uma possível revelação do principal vilão. Pode ser que essa variante do Loki seja o principal vilão da série. Inclusive, o que eu mais gostei nesse episódio foram as conexões. Acho que as conexões com outros filmes e séries, inclusive com filmes que não saíram ainda, como Doutor Estranho 2, foram muito legais. Inclusive, para quem não prestou muita atenção na propaganda, foi citado o Nexus, que para quem não sabe, foi mostrado numa propaganda também, só que de WandaVision, a última propaganda de WandaVision, que mostrou sobre o antidepressivo Nexus, que tem a ver com o multiverso, essa coisa de multiverso. Então achei muito bacana essas conexões, tanto com o WandaVision quanto com os próximos filmes da Marvel. E eu tô gostando muito, inclusive, deixa aí seu comentário sobre o que você achou desse primeiro episódio. Eu gostei bastante, eu achei que preparou muito bem o solo pro resto da série, para uma provável
segunda temporada de Loki, né? Bom, muito obrigado por ter assistido, esse foi o vídeo. Caso você não seja inscrito, não se esqueça de se inscrever, porque durante essa semana e na próxima semana também, quando for lançado o próximo episódio, vai ter uma análise aqui e também sobre várias outras coisas da Marvel. Então, muito obrigado e valeu! Mas tá sendo vídeo, viu? Quebrando as coisas.